Carta de Judas, versículo 20. Diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Como traduz aqui a NVI: quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Diga comigo: orando, diga forte para ficar bonito, orando no Espírito. Mais uma vez, orando no Espírito. Amém? A definição costumeira do que é o falar em línguas, como nós tratamos a partir da semana passada, é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. A verdade é que quando a gente olha para o falar em línguas, a Bíblia deixa claro que ela é uma evidência inicial. Por isso a Bíblia diz que a partir daquele dia eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os concedia que falassem. Mas se a gente observar esse aspecto como unicamente, como só evidência disso, nós estamos perdendo muito a respeito do que são as línguas, ok? Por isso é interessante a gente observar o fato de Atos 2 dizer que eles começaram. Eles não pararam por ali, eles começaram. Então, dando um indício de que eles continuariam falando essas línguas, né, baseado nesse revestimento de poder. Eu quero que vocês fiquem bem atentos aí para mim, tá? A gente vai citar alguns textos, e vocês que estão escrevendo, escrevam e abram a Bíblia aí para a gente acompanhar. Eu quero citar 2 textos para que a gente faça uma comparação, na verdade 3, usando Atos 2, para que a gente entenda. Geralmente quando a gente fala do falar em outras línguas, a gente tem o costume de colocar tudo numa mistura só, fazer aquela salada pentecostal e achar que a gente entendeu. E aí geralmente no meio dessa confusão, as pessoas muitas vezes ficam com mais dúvidas do que explicação. Ficam com mais dúvidas do que aquilo que está muitas vezes claro no texto bíblico. E no final dessa mensagem, a minha proposta hoje, encerrando a nossa série, não é que você saia daqui com uma teoria na sua cabeça. O propósito dessa mensagem não é que você saia daqui sabendo os tipos, sabendo e entendendo o texto somente. O meu propósito é que você saia daqui praticando essa mensagem. Amém? Então, a nossa ênfase é na prática. A gente vai entender os textos, mas nós vamos praticar. Ok? Então, lembre-se, ao fim de tudo, fala: eu entendi, mas agora eu preciso. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Paulo está doutrinando a igreja mais carismática que Paulo fundou, que é a igreja de Corinto. A igreja de Corinto não faltava para ela dom algum, ok? Era uma igreja cheia, repleta dos dons espirituais. Ainda que Paulo diga que eles eram carnais, eram homens que viviam em dissensão, era uma igreja repleta dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, o verso 1, Paulo diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque o que fala em uma língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus. Porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito ele fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em uma língua desconhecida edifica-se
a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas antes que profetizeis. Porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Ok? Esse é o primeiro texto. O que Paulo está fazendo aqui, e desde o capítulo 12, 13 e 14, Paulo está explicando à igreja sobre os dons espirituais. E eu quero deixar claro aqui, o que Paulo está falando e fazendo nesses 3 capítulos, não é proibindo as manifestações espirituais. Paulo está regulando as manifestações espirituais. Ok? Paulo não está dizendo assim, vocês não devem fazer isso. Paulo está dizendo, vocês devem fazer assim. Então, esses capítulos são para dizer, olha, como que funciona? Como que a igreja deve fluir nos dons espirituais? O que estava acontecendo em Corinto era uma espécie de bagunça no ambiente do culto. Não é porque lhes faltava dons espirituais. Eles não sabiam fluir nos dons espirituais. A igreja tinha profeta. A igreja tinha homens que tinham dons de curar. A igreja tinha todos os dons que Paulo elenca no capítulo 12. Só tinha um problema, eles não sabiam como fluir. Então era uma espécie de um culto, como eu brinco aqui, né? Super, mega, power pentecostal. Mas um profeta levantava em cima do outro e virava aquela coisa. E o que Paulo está dizendo é, vamos entender, vamos explicar. Como que funciona essa igreja que é cheia dos dons espirituais? Eu vou dizer para vocês. E aqui no capítulo 14, ele começa a separar e a diferenciar os 2 primeiros tipos do falar em línguas. Os 2 primeiros tipos do falar em línguas. Paulo então está dizendo o seguinte, eu quero no verso 1 que vocês profetizem, que vocês desejam os dons espirituais, mas que acima de tudo vocês profetizem. Paulo está fazendo uma distinção entre línguas e profecia, ok? Entre línguas e profecia. Só que Paulo deixa claro as características de ambos. Paulo está diferenciando o que são, ou as características das línguas e a profecia. Primeiro, Paulo está dizendo o seguinte, o que fala em uma língua desconhecida, não fala aos homens, mas a Deus. Primeira coisa que Paulo está dizendo, verso 2, línguas, o homem fala a Deus. Por quê? Porque nenhum homem o entende, sendo que em espíritos ele fala mistérios. Então Paulo está dizendo que línguas é o quê? O homem fala a Deus, ok? Ninguém entende, por isso que ele diz, porque nenhum homem o entende, porque ele fala mistérios. E olha o que diz o verso 4, o que fala em uma língua desconhecida edifica a si mesmo. Então, o primeiro traço que Paulo está dizendo é, as línguas, o homem fala a Deus, ninguém entende, e a edificação é pessoal. Quem está sendo edificado é aquele que está falando. E o que Paulo fala sobre a profecia? Ele diz, verso 3, o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O final do verso 4, ele diz que aquele que profetiza edifica a igreja. Então, profecia, Deus fala aos homens. Todos entendem e a edificação é coletiva. Por quê? Porque agora a mensagem está sendo clara para que todos ouçam, para que todos entendam. Então vamos lá. Línguas. O homem fala a Deus, ninguém entende, e a edificação é pessoal, aquele que fala. Profecia. Deus fala aos homens, todos entendem, e a edificação é
coletivo. A edificação é da igreja. Ok até aqui? É isso que Paulo está traçando. Então, é importante a gente destacar que nesse apontamento de Paulo, há uma clareza de duas coisas. Primeiro, línguas com interpretação equivale a profecia. Como assim, pastor? Por isso que Paulo diz no verso 5, que aquele que fala em línguas, ele precisa interpretar. Ele diz, eu quero que vocês todos falem línguas, mas antes que profetizeis, porque é maior o que profetiza do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. O que Paulo está dizendo é, olha, o meu desejo é que todos vocês falem línguas, mas quando há interpretação dessas línguas, ela tem o mesmo peso, o mesmo valor da profecia. É mais ou menos assim, a profecia é uma nota de 100, línguas com interpretação, 2 de 50. É a mesma coisa, de modelos diferentes. Então, o que Paulo está apontando é, línguas com interpretação equivale à profecia, mas línguas sem interpretação é uma linguagem de oração, de edificação pessoal. Por isso que Paulo está dizendo, aquele que fala é edificado. Até aqui dá para compreender? Ok? Então vamos lá. Então a gente traça agora um quadrozinho para ficar mais fácil. Línguas sem interpretação. O homem fala a Deus, ninguém entende, e a edificação é pessoal. Línguas com interpretação. Deus fala aos homens, todos entendem, e a edificação é coletiva. A edificação é da igreja. Vamos lá. As línguas com interpretação não são uma linguagem de oração para edificação pessoal. Quando há interpretação, é um dos 9 dons espirituais. Vamos abrir lá, 1 Coríntios 12, 10. Quando há interpretação, é a manifestação do dom de variedade de línguas. Ok? 1 Coríntios 12, 10. Há outra operação de milagres, há outra profecia, há outro discernimento dos espíritos, e há outro diversos tipos de línguas, ou variedade, como traduz a NVI, e há outro interpretação de línguas. Esse título que Paulo dá é a linguagem, línguas com interpretação. É um dos 9 dons do Espírito. E a gente vai caminhar e vai entendendo isso aqui, ok? Então, a linguagem de oração é aquela que se faz sem interpretação. Ela é para edificação pessoal. É o que Paulo diz. Por isso que ele diz, eu desejo, eu quero que todos. Irmãos, perceba o que a Bíblia diz. Paulo não está falando de algumas pessoas. Paulo diz, eu quero que todos. Fique claro isso. Eu quero que todos vós faleis. Então, são 2 tipos. Então, a gente traçou um comparativo. Primeiro, a linguagem de oração, que é para edificação pessoal. Segundo, variedade de línguas, que é língua seguida de interpretação. Mas há um terceiro tipo da oração em línguas. É, pastor? É. E esse terceiro tipo é exatamente aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2. Pode projetar o texto para mim, pastor Arthur, mas a gente conhece, né? O terceiro tipo da oração em línguas é o que nós denominamos, ou melhor, põe o verso 22 do capítulo 14. 1 Coríntios 14, 22. Deixa eu ler esse primeiro. Olha o que diz. 14, 22. Não, é 1 Coríntios. Diz assim, portanto, as línguas são um sinal. Diga comigo, um sinal. Diga forte, um sinal. Não para os que creem,
mas para os que não. Mas a profecia não serve para os que não creem, mas para os. O que Paulo está dizendo? As línguas aqui são um sinal para os incrédulos, para aqueles que não creem. O que aconteceu em Atos capítulo 2? Quando aqueles homens começaram a falar em outras línguas, a Bíblia diz que haviam várias nações ali, várias nações naquele dia. E a Bíblia diz que quando esses homens começam a falar em outras línguas, o texto diz que aqueles homens se maravilharam. Por quê? Eles estavam dizendo assim: esses homens que nós estamos ouvindo, eles estão falando na nossa própria língua. A palavra grega ali é dialectos, eles estão falando na nossa própria linguagem. Como que nós conseguimos entender eles falarem na nossa própria língua? Se eles são galileus. O que é o terceiro tipo do falar em línguas? Que é o sinal aos incrédulos. É o momento em que um homem fala a outro homem das maravilhas de Deus. É o que está acontecendo em Atos 2. Eles dizem assim: nós ouvimos eles falar das maravilhas de Deus. Então a gente traçou 3 tipos aqui. Então, vamos simplificar para ficar claro para nós. Primeiro, a linguagem de oração, ou só denominar oração em línguas. O homem fala a Deus, a edificação é pessoal e ninguém entende. Ele está falando mistérios. Variedade de línguas. Deus fala aos homens. A edificação é coletiva e todos entendem. Ou, como eu traduzi aqui, línguas com interpretação. Sinal aos incrédulos. O homem fala de Deus a outro homem. É o que está acontecendo em Atos 2. A edificação é de terceiros, que é aquele que recebe, e só quem recebe a mensagem é edificado. Vamos clarear de novo. Oração, a linguagem de oração. O homem fala a Deus, a edificação é pessoal, ok? Deu para entender? E ninguém entende. Variedade de línguas. Deus fala aos homens, a edificação é coletiva e todos entendem. Sinal aos incrédulos. O homem fala de Deus a outro homem, a edificação é de terceiros e só quem recebe a mensagem é edificado. Está claro isso aqui? Sim ou não? Ok? Por que a gente não pode então fazer essa salada, pastor? Por que não é tudo a mesma coisa? Porque alguns vão dizer o seguinte: não, esse dom é só para alguns. Só que a gente tem uma matéria na teologia que chama hermenêutica. O que é hermenêutica? É a matéria da interpretação. E se tem uma das regras de interpretação de todo texto, é a Bíblia interpreta a Bíblia. Então você nunca pode pegar um texto e simplesmente dizer que ele diz alguma coisa sem analisar o seu contexto, porque senão você vai interpretar errado. A grande questão é, vamos lá, é para todos, não é para todos? Qual que é a verdade? O que os textos bíblicos estão dizendo? Essa é uma das maiores discussões. Nós lemos em 1 Coríntios 14:4, Paulo dizendo assim, 14:5, eu quero que todos, não foi isso que está escrito aí? 1 Coríntios 14:5, eu quero que todos vós faleis. Então, Paulo tem um desejo. Qual o desejo de Paulo? Que todos os homens façam uso dessa linguagem de oração. Sim ou não? Só que Paulo iria desejar que todos os homens falassem essa linguagem de oração, se não fosse para todos? Paulo escreveria isso se fosse só para alguns? Sim ou não? Então pense, cabeça para pensar. Mas há um segundo texto, 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Vou pegar só o verso 30, que é mais fácil. O verso 30 do capítulo 12, é Paulo dizendo, ele diz assim,
Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Qual que é a resposta aqui, subentendida? Mas espera aí, em 1 Coríntios 14, 5, o que Paulo está dizendo? Que ele quer aqui? Só que aqui ele está dizendo, ele está perguntando, falam todos? Interpretam todos? E aí? Ou Paulo estava doido no dia que escreveu e se contradizeu, ou Paulo não está falando do mesmo tipo de oração em línguas, ou Paulo está falando de aspectos diferentes. Percebam uma coisa, primeira realidade, quando Paulo está escrevendo o capítulo 14, o verso de número 5, Paulo está fazendo o quê? Comparando línguas com profecia, não é isso? Paulo está comparando línguas com profecia, o capítulo 14, ok? Então ele está dizendo que quando as línguas, elas têm interpretação, ela equivale a profecia, sim ou não? Quando Paulo está escrevendo aqui, o capítulo 14, o verso 5, ele está dizendo de um tipo de linguagem que é apenas para edificação pessoal. O que Paulo está dizendo é, se não há edificação, ou melhor, se não há interpretação, é um tipo, é a linguagem de oração. Essa linguagem de oração é para todos. Por isso ele diz, eu desejo que todos vós faleis em línguas. O que Paulo está dizendo aqui é da linguagem de oração. No capítulo 12, que é o capítulo que eu acabei de ler, o verso de número 30, perceba que todas as vezes que a Bíblia vai falar do dom de variedade de línguas, logo em seguida ela sempre diz sobre interpretação. O que diz o verso 30? Falam todos em línguas? E o que ele pergunta depois? Todos interpretam? Por quê? A variedade de línguas exige a interpretação. Esse tipo da oração em línguas, esse aspecto da oração em línguas, exige a interpretação. Por isso, Paulo, aqui, está dizendo, falam todos? Não. Por quê? Porque nem todos interpretam. Então, o que Paulo está dizendo é, a linguagem de oração, a linguagem sobrenatural de oração, ela é o quê? Essa linguagem de mistérios. O homem está falando a Deus. Essa é para todos. Esse aspecto do falar em línguas. Agora, os dons, ou o dom de variedade de línguas, que é línguas seguido de interpretação, não é para todos. Por quê, pastor? Porque Paulo diz que o Espírito distribui os dons conforme ele quer. O Espírito distribui os dons conforme a sua vontade. Então, o que Paulo está falando são de tipos diferentes. A gente não pode fazer uma salada só e colocar tudo no mesmo balaio, no mesmo nível. Por quê? São aspectos diferentes dessa manifestação espiritual. A Bíblia, gente, fiquem claro, ela não pode, de maneira nenhuma, se contradizer. Não pode. Então, Paulo está falando de tipos diferentes. Quando Paulo fala sobre a oração que edifica, que é para edificação pessoal, o que Paulo está dizendo é, essa é uma manifestação disponível a todos. Se não, lá no Pentecoste, nesse revestimento de poder, Pedro não diria que essa promessa é para vós, vossos filhos e para quem? Para todos quantos Deus o chamar. Então, são 3 tipos do falar em línguas. A linguagem de oração, que é o que eu vou tratar aqui agora, que é disponível a todos os crentes. Edificação pessoal, ninguém entende, o homem fala a Deus. Variedade de línguas, um dos 9 dons do Espírito, Deus fala aos homens. A edificação é coletiva, todos entendem. Sinal aos incrédulos, que é o quê? Um homem fala a outro homem das maravilhas de Deus. A edificação é de terceiros, só quem recebe a mensagem entende. E por que eu estou dizendo disso? O sinal aos incrédulos, só para me dar uma história, para vocês entenderem. Uma certa vez, um pastor Samuel, e
ele conta uma história, e essa história está no livro do pastor Luciano Subirá. Ele conta uma história, ele trabalhava arrumando essas antenas de televisão, essas coisas. E sempre que ele entrava em uma das casas que ele ia trabalhar, ele levava um exemplar da Bíblia e deixava em cima de algum móvel, enfim, como um meio de uma oportunidade para evangelizar, enfim. Certo dia ele entrou em uma casa, como de costume, colocou o seu exemplar da Bíblia em cima de um dos móveis da casa, e o dono da casa chega para ele e faz uma pergunta. Ao observar a Bíblia em cima, diz para ele assim: o senhor é cristão? E ele olha e diz: sim, sou cristão. E eles começam a conversar, e por fim, no fim da conversa, esse homem pede a ele que ore. Ele disse: o senhor poderia fazer uma oração por mim? Ele disse: sim, claro. Então ele começa a orar por aquele homem, o dono da casa, só que em um determinado momento da oração, ele sente um ímpeto muito forte de começar a orar em línguas. Só que era um ímpeto não, assim, possível de controlar, mas ele sentia a necessidade de orar. Só que, com medo de escandalizar o homem, enfim, de que ele não entendesse a manifestação, ele então pensa ali relutante, mas ele começa a orar em outras línguas. E à medida que ele começa a orar em outras línguas, ele orou. Quando ele acaba a oração, ele olha para aquele homem. E quando ele olha para ele, aquele homem está chorando copiosamente na frente dele, e ele se assusta. E ele pergunta ao homem assim: por que o senhor está chorando desse jeito? O homem olha para ele e diz assim: quando foi que você aprendeu a falar hebraico? E ele se assusta. Não, ele disse: olha, você acabou de falar, eu sou judeu, você acabou de falar no idioma perfeito dos que são da minha região, e você me disse coisas da minha vida que só eu sei, mais ninguém. O que é isso? Sinal aos incrédulos. Um homem falando a outro homem das maravilhas de Deus. Na mente daquele homem, o que ele estava fazendo? Orando em outras línguas. Só que aquele homem estava ouvindo falar o hebraico mais perfeito da região dele. Deus estava comunicando àquele homem uma verdade que só ele sabia. Por quê? Você entende uma coisa dessa racionalmente? Não. Então, por isso que a gente não pode pegar tudo e colocar tudo no mesmo pacote. Porque Paulo está deixando claro, Paulo está dizendo: eu quero. E Paulo lá na frente, nesse mesmo capítulo, ele fala assim: eu dou graças a Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós. Então Paulo era um homem que fazia o uso da linguagem de oração. O que eu disse para vocês, como a gente leu em Judas 20, a oração no Espírito. E por que eu falo disso? Geralmente quando a gente fala assim, vamos orar no Espírito, o que é que a gente faz? É ou não é? Todo mundo fecha o olho, fica quietinho. Aí você fala assim: gente, é orar no Espírito, não é silenciosamente. O que é a oração no Espírito? A oração em línguas. Vamos para a Bíblia. Paulo diz assim: orarei com o entendimento, cantarei com o entendimento, mas também orarei no Espírito, cantarei no Espírito. Por que Paulo está dizendo isso? A oração com entendimento é a oração que você faz com a sua mente. Pastor, que tipo de oração é essa? É a oração que você ora no português, japonês, onde você quiser. É aquela oração que a sua mente processa as palavras. Você está pensando, dizendo: poxa, o meu bairro está tão perigoso, vou orar por proteção. Você começa a pedir a Deus: Senhor, guarda o meu bairro, guarda a minha casa, guarda a minha família. Senhor, abre a porta de emprego. Isso é oração com entendimento. A sua razão, a sua mente está processando aquilo que você precisa dizer. Só que tem uma coisa: a nossa mente, ela é limitada, o Espírito não. A nossa mente vai até um certo ponto. O nosso espírito, a Bíblia diz que ele é livre. Por isso Paulo diz: eu vou orar com entendimento. Orar
na minha linguagem, mas eu também vou orar no Espírito. Por quê? Eu vou falar de alguns benefícios aqui. O Espírito, ele é livre. No Espírito não há prisão. No Espírito você ora segundo a vontade de Deus. No Espírito você ora além da dimensão da racionalidade, da compreensão humana. Por que é tão importante a oração, ou a linguagem de oração, a oração no Espírito? Pastor, que benefícios existem na prática da oração em línguas? Que benefício existe na prática da gente orar no Espírito? Primeiro, conhecimento revelado. Diga forte comigo, conhecimento revelado. Eu acho que dá para dizer mais forte, conhecimento revelado. Jesus em João 6:63, ele disse que as palavras dele são espírito e vida. Então, o que Jesus está dizendo é, a compreensão da palavra não se discerne somente na razão, mas no Espírito. Então, primeira verdade, Jesus não está condenando a racionalidade. Jesus está dizendo que essa racionalidade, ela deve ser acompanhada de um entendimento que vem do Espírito, que provém do Espírito. Por quê? O mesmo Jesus, em Mateus capítulo 13, verso 11, ele diz que o reino de Deus, que no reino de Deus existem mistérios. Você está conseguindo entender? Existem o quê? Existem mistérios. Então, Jesus está dizendo que o seu reino, ou no seu reino, existem mistérios. Esses mistérios não são compreendidos por onde? Pela razão. Mistério você não compreende pela razão humana. O que Paulo diz agora, em 1 Coríntios 2,14? O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Paulo diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque eles parecem... Aí Paulo diz assim, ele não pode entendê-las. Por que esse homem natural não pode entender as coisas do Espírito? Porque elas se discernem espiritualmente. Mistério na Bíblia geralmente é associado, é utilizado para falar daquilo que se compreende por revelação. Por isso, o mesmo Paulo em Efésios capítulo 3, verso 2, ele diz que a nós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. O que Paulo está dizendo lá é que esses mistérios do reino de Deus, essa compreensão do mistério de Cristo, é dada aos homens que têm o Espírito Santo. Agora, o que a gente leu em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2? Que aquele que fala em línguas fala mistérios. Não é isso que vocês leram aí? O que fala em uma língua desconhecida fala... Vocês estão aí, gente? Fala. Agora perceba uma coisa. Jesus disse que o reino de Deus tem, e Paulo diz que o Espírito nos faz falar em... Percebeu? A conectividade entre os dois textos. Pastor, qual que é a relação disso? Quando você ora em outras línguas, quando você fala dos mistérios de Deus, é o Espírito que traz revelação, conhecimento no seu espírito. Quando você ora em outras línguas, por que Paulo diz isso? Quando você ora em outras línguas, o Espírito, o seu Espírito, tá? Absorve, entende a revelação que vai ser lá na frente passada para a sua mente. A oração em línguas, ela traz conhecimento revelado. A oração em... Por quê, pastor? Porque quando... Entenda isso aqui, irmão. Eu me lembro que quando eu comecei a prática, parece uma loucura. Por isso que Paulo diz que quem ora no Espírito,
quando você fala em outras línguas, a sua mente fica infrutífera. Aqui não faz sentido nenhum. Quando você fala em outras línguas, você ora, faz o uso da linguagem de oração, a sua mente fica infrutífera. Por quê? Porque não é a mente que está orando, é o seu espírito. Então a mente fica assim: o que você está falando? Fica quieto. Isso é bobeira da sua cabeça, você está louco. Essas palavras aí você juntou agora, você pensou que é isso aí, está falando isso, para com isso. E eu me lembro que quando eu comecei a orar no espírito, a entender a importância disso, lá no comecinho eu falava assim: gente, isso aqui é loucura, vou parar com isso. Não faz muito sentido. E realmente não faz. Por quê? Aí vem Paulo e diz assim: não é para fazer sentido mesmo. Mas para quem não é para fazer sentido? Para a sua mente. Ela vai tentar te sabotar. Ela vai dizer para você: isso é loucura, porque isso aqui é razão. Aí Paulo diz: não, mas o que fala em mistérios, o que ora no Espírito, ele discerne, ele absorve revelação, entendimento dos mistérios de Deus. Você quer isso para você ou não, irmão? Está conseguindo compreender? Eu poderia falar de muita coisa, não vai dar tempo, vou citar alguns aqui. Quando você ora no Espírito, além de conhecimento revelado, o que é que você recebe? Edificação da fé. Jesus, há pelo menos 3 maneiras de você edificar a sua fé biblicamente, isso é um fato. A Bíblia, ela deixa muito claro que existem níveis de fé. Você concorda com isso? Existem níveis de fé. Jesus, uma certa vez, olhou para os seus discípulos e disse para eles o quê? Homens de... Só que ele chega para o centurião e olha e diz assim: rapaz, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Então para os discípulos ele está dizendo: vocês têm uma fé, ó, tacanha, pequena. Mas para o outro centurião ele diz: cara, você tem uma fé grande. Então a Bíblia deixa claro que existem níveis de fé. Então uns têm mais, outros têm. A primeira verdade, como é que você edifica a sua fé? Exercitando à medida que você já tem. Lucas capítulo 17, verso 6, projeta para mim, pastor Arthur. Jesus está dizendo assim: olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão poder dizer a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecer. Se tiverem fé do tamanho do grão de... Jesus está falando aqui sobre o perdão. Os discípulos vão perguntar para ele, né, sobre isso, como eles deveriam aumentar a sua fé. Aí Jesus disse que eles precisariam ter fé como um grão. Todo mundo sabe que o grão de mostarda é uma pequena, sim ou não? O que Jesus está dizendo? O conceito aqui não está alinhado ao tamanho da fé, mas o quanto você utiliza ela. Por isso que fé aqui não vale nada. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras, ela é... O que é uma fé sem obras? Uma fé que não é colocada em... eu creio. Faz o que com a sua fé? Nada, você não crê. Simples assim. Porque Jesus está dizendo se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte: vai daqui para lá e ele vos... A verdade a semente pode ser pequena, mas se ela for plantada, ela vai gerar um grande resultado. Isso é fé. Pastor, eu tenho uma fé, nossa, quase zero. Mas tem um tiquinho? Tem. Como que você vai edificar? Como que você vai crescer na fé? Exercitando à medida que você já tem. À medida que você exercita a sua fé, irmão, tem gente que crê para orar por dor de cabeça. É assim: pastor, eu só creio que Deus pode curar dor de cabeça. Você vai orar por quem? Por quem está com dor de cabeça. Pastor, eu creio
que se eu orar por um paralítico, ele vai levantar. A fé dele é de que um paralítico pode levantar. Então ele vai orar por alguém o quê? Um paralítico. É assim. São níveis de fé. Mas quando você que tem uma fé que só crê que Deus pode curar uma dor de cabeça, começar a ver que Deus cura dor de cabeça, sua fé vai fazer o quê? Peraí, eu acho que existe mais. Então eu posso arriscar mais. Fé se soletra risco. Tem que botar o pé. Se você crê, você age conforme você diz que crê. Então, primeiro, você edifica a sua fé exercitando ela, colocando ela em prática. É assim. Segundo, é o que Romanos diz. Como que você edifica a sua fé? Pela palavra. Diga comigo, pela palavra. O que Paulo diz aos Romanos? No capítulo 10, no verso 17. A fé vem pelo e o ouvir. O que está acontecendo aqui essa noite? Edificação da nossa fé. Pastor, por que a nossa fé está sendo edificada? Porque nós estamos ouvindo sobre a palavra de Deus. Quanto mais contato você tem com a palavra de Deus, mais fé está sendo gerada no seu coração. Consegue entender isso? Então por quê, pastor? Porque se eu ler na Bíblia o que está escrito e tomar posse daquilo, eu vou praticar. Se eu creio que a Bíblia diz que Jesus tem todo o poder, eu me comporto como alguém que crê, que pratica, que Jesus tem tudo pela palavra. Mas há um terceiro tipo da edificação da sua fé. Judas, verso 20, que foi o primeiro texto que nós lemos aqui. O que Judas diz? Edifiquem-se a vós mesmos em todo o tempo. Como, Judas, que a gente edifica a nós mesmos? Edifica na vossa santíssima fé, orando no o que é orar no Espírito? Quem ora em outras línguas edifica a sua fé. Quer crescer em fé? Pratique, exercite, tenha contato com a palavra. E faz mais o que, pastor? Ore no Espírito. Isso é o que a Bíblia diz. Vocês vão edificar na santíssima fé, orando no Espírito. Então há uma edificação na fé. Há um nível de fé que cresce à medida que a gente ora no Espírito. Então a gente tem conhecimento revelado, edificação da fé. Agora, isso aqui é um dos mais... de todos são importantes, mas eu gosto de falar disso. Sensibilidade espiritual. Isso é um detalhe extremamente importante. Sensibilidade espiritual. A Bíblia tem uma analogia para falar do ser humano. E, na verdade, não é nem do ser humano, mas há uma analogia da Bíblia no número 3. Todo mundo já percebe isso. E em vários pontos, a Bíblia trata essa ideia do número 3. Uma delas é a respeito do templo e do homem. O templo, ele tinha 3 compartimentos. Átrio, né, que era o pátio, o lugar santo e o santíssimo. Então, o pátio, parte de fora, o lugar santo e o santíssimo. 3. A Bíblia diz que o homem é um ser tripartido. Corpo, alma, espírito. 3. A gente crê em um único Deus que se manifesta de quantas formas? Pai, Filho, Espírito Santo. Então, a Bíblia usa a analogia do número 3 para dizer e para falar, para representar muitas coisas. Agora, perceba, quando você olha o templo de cima para baixo, você não vê 3 lugares, você vê 2. Que isso, pastor? Sim, você só vê a parte do pátio, que é do lado de fora, e você vê o véu, a cortina que cobria, que separava 2 lugares, o santo lugar e o santíssimo. O que separava esses 2 lugares? Apenas um véu, uma cortina separava o santo dos santos do lugar santo. Então, se você olhar de cima para baixo, você só vê 2 lugares do templo, você não vê 3. Só que você sabe que há um véu ali que separa esses 2 lugares.
Então, essa analogia é a mesma para o homem, de corpo, alma e espírito. Você só consegue perceber isso quando você entra para dentro do templo. Aí você percebia a diferença dos lugares. Por que eu estou dizendo isso? É exatamente assim com o homem. Muitas vezes a gente não consegue distinguir entre alma e espírito. Por quê, pastor? Porque elas parecem ser a mesma, mas não são. Estão muito, muito próximas, mas não são. Em 1 Coríntios 3,16, Paulo diz que nós somos santuários de Deus. Nós somos templos de Deus. Por isso a relação entre o templo e o homem. Paulo diz, quando ele faz essa comparação, Paulo diz, Moisés diz que Deus, quando ia descer no templo para falar, ele falava de cima do propiciatório, onde tinha ali os 2 querubins. Estão sobre a arca do testemunho, a arca da aliança. Ou seja, no lugar mais íntimo do templo. Onde é que se via a manifestação de Deus? Dentro do Santo dos Santos. Só o sacerdote entrava lá uma vez por ano e lá naquele lugar a glória de Deus se manifestava. De lá eles ouviam a palavra de Deus. Desse lugar onde estava a arca da aliança. O que é isso, pastor? O nosso coração é o pátio, a parte externa. Está conseguindo compreender? A nossa alma é o lugar santo. E o nosso espírito é o santo. Como assim, pastor? O que Paulo diz? Onde é que Deus fala? Deus não fala na alma, Deus fala no espírito. É lá que Deus fala. Paulo diz que o Espírito Santo, testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, Deus não fala na alma, Deus fala é o lugar, o centro das comunicações de Deus, é o nosso espírito. Tanto é que a Bíblia fala que Jesus, Marcos capítulo 2, diz que Jesus percebeu no seu espírito o que eles estavam falando dele. Então grave isso, o espírito é aonde que Deus fala. É o lugar mais íntimo do ser humano. É o lugar onde Deus se comunica. Pastor, o que isso tem a ver com a oração em línguas? O que é edificado quando alguém ora? Em outras línguas, o seu espírito. Quando você ora no espírito, o seu espírito é edificado. O que é ser edificado? É ser sensível à voz do Espírito Santo. Quanto mais você ora no Espírito, mais o seu espírito se torna sensível à voz do Espírito Santo. É nesse lugar de comunicação que o Senhor fala. Então, por isso que Paulo diz, aquele que fala em outras línguas, edifica-se a si. Por isso Paulo diz, orarei no Espírito, cantarei no Espírito. Então, a grande verdade é, só a prática, se assim eu posso dizer, vai te provar. Só a prática vai te trazer clareza, o que é se tornar cada vez mais sensível à voz do Espírito Santo. A palavra de Deus. Então, todo homem, eu falei só de 3 benefícios aqui, porque não dá tempo. Todo homem que pratica, faz uso, irmão, eu não acho que Deus nos daria uma ferramenta tão poderosa à toa. Não faz sentido. Eu vejo que muita gente acha, pastor, eu só falo em línguas quando eu arrepio. Você não entendeu ainda o que é isso? Não, pastor, tem que descer uma descarga de poder sobre mim. Também não. A Bíblia deixa claro, Paulo está dizendo, irmão, Paulo iria se gloriar se isso fosse algo tão comum?
Paulo iria dizer: eu dou graças a Deus. Se a gente não tiver compreensão do poder que há por trás da linguagem de oração e fazer uso dela, você entende isso? Ter uma fé edificada, ter mais sensibilidade ao Espírito Santo, ter conhecimento, ter revelação, entendimento. Deus trazer clareza no seu espírito sobre coisas que outrora você nunca entenderia racionalmente, humanamente falando. São benefícios da prática do orar em outras línguas. Agora, eu não estou dizendo para você que você vai chegar amanhã na sua casa com seu esposo e orar para ele, olhar para ele e começar a falar em outras línguas. Ele vai falar: você está doido? Você bebeu dessa onde? Não é isso. Não adianta eu pegar o microfone aqui, irmão, e pregar em outras línguas. Adianta. Por isso que Paulo diz no mesmo capítulo 14 de Coríntios: a trombeta tem que fazer bom sonido. Se entrar um incrédulo no nosso meio, ele não vai compreender. Gente, esse povo é maluco. Mas Paulo diz no final do capítulo 14: eu quero que vocês profetizem, mas não proíbam o falar em outras línguas. O que Paulo está dizendo é: se não há interpretação ou o dom da variedade de línguas, fique calado. Aí Paulo diz assim: fale consigo mesmo. Paulo não está proibindo falar em outras línguas no culto, não é isso. O que Paulo está dizendo é: fale consigo mesmo. Ele não diz não fale nunca no culto, não é isso. Ele diz: fale consigo mesmo e com Deus. Se a igreja estiver adorando ao Senhor e louvando todos em outras línguas, há um problema? Também não. Mas nós precisamos ter consciência de que essa linguagem não é, irmão, que você vai tomar um choque espiritual. Quando o menino coloca o dedo na tomada, ele fala: agora é a hora. Não. Não é isso que eu quero dizer para você. O que eu estou dizendo é: se você entendeu o que foi pregado aqui, pratique. Faz o quê, pastor? Quem dirige muito aqui o dia inteiro? Igual eu. Dirige bastante. Você fica sozinho dentro do carro? Você vai ficar ouvindo a 107 FM? Você pode. A Itatiaia? Desliga a rádio. Vai fazer o quê, pastor? Você não pode mexer no telefone. Vai fazer o quê? Ora no Espírito. Irmã, cadê você que lava a vasilha o dia inteiro aí? Ninguém levanta a mão agora. Só a irmã Maguinha, tá vendo? O dia inteiro não, gente. Irmã, você está lavando vasilha? Isso também é celestial, isso é glorioso, viu? É. Ser dona de casa também é ser mulher de Deus. É. Minha esposa falou aqui da vida ordinária, a vida comum do dia a dia. Enquanto você está lavando a sua vasilha, faz o quê? Ora em outras línguas. É simples assim. Pastor, mas não senti nada. Eu também não sinto nada. Não vem um anjo me visitar. Não vem um anjo falar comigo: Leandro, ore em outras línguas agora. Não vem. Não tem. Eu não sinto muitas vezes arrepio nenhum. Eu estava falando lá em casa hoje. Não tem. Pastor, e a sua mente fala o que para você? Fala: para com isso. Para com isso, você está ficando doido. É isso que a mente diz para mim. Só que quem está orando é a minha mente, quem está orando é o meu espírito. E com o tempo vai se tornando natural. Quando você faz o seu devocional, quem faz? Não levanta a mão agora não. E tem gente que não faz. Faz o quê? Eu vou te convidar, vou te desafiar, tá? Se você ora meia hora em português, ore 15 minutos em outras línguas. 15 minutos? Pastor, 15 minutos é muito. Ore 5 minutos em outras línguas. Proibido falar português. Como diz o pastor, fala na língua lá de casa. Não faça isso, por favor. Ore. Isso é prática. Isso não é para estar escrito na Bíblia à toa, irmão. Isso aqui não é uma brincadeira. Eu sei que tem gente hoje que brinca com isso. Eu sei. Vai para a internet, você vai ver. Você vai perceber. Quanta gente zomba disso. Por isso que tem gente na igreja que não acredita mais. Porque você vai para a internet, até os ímpios estão zombando disso.
E eu sou sincero, sou pentecostal raiz, acredito demais, acredito mesmo, nos mistérios de Deus, acredito em tudo isso. Por isso que eu preciso ter consciência de ser bíblico para ensinar você. Não é porque você vê, não, pastor, isso é bobeira, coisa da sua cabeça, loucura. Abra a internet, você vai ver rap de línguas estranhas. Não é porque tem meia dúzia de palhaços fazendo bobeira que a gente vai descredibilizar as manifestações espirituais. Não é porque a gente vê gente brincando com as coisas que a gente vai desvalorizar o que está escrito na Bíblia. Você tem direito de não acreditar, irmão. Todo direito. Eu espero realmente que você acredite. Mas não só que você acredite, que você pratique. Ok? Pastor, eu fui cheio do Espírito Santo, para quê? Recebeu o revestimento de poder para quê? Para uma vez no ano falar em outras línguas, é isso? Para quando você arrepiar, ver aquela voz, relâmpagos, trovões? Não, não é isso. Faz isso um mês, depois você me procura. Eu não estou falando de segunda, aí você esquece, vai na quinta. Não. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Entra para o seu quarto, fecha a sua porta e faça uso da oração, da linguagem sobrenatural de oração. Ore e você vai ver o que vai acontecer. Quando os textos bíblicos começarem a saltar assim no seu espírito, você não vai entender o que está acontecendo. Conhecimento revelado. Quando você começar a caminhar num novo nível de fé que você não entende. Eu costumo dizer que a primeira chave para a manifestação dos outros dons espirituais é a prática da oração em línguas. Por isso Paulo diz que quem ora edifica. Edifica é como se fosse um edifício. Quanto mais você quiser um edifício que ele cresça para cima, o que é que você faz? Você investe em quê? No alicerce, na base. Dos 9 dons espirituais listados em 1 Coríntios capítulo 12, só a prática da oração em línguas é o único que fala sobre edificação pessoal. Todo dom se relaciona com outra pessoa. Esse Paulo está dizendo, olha, esse aspecto é para edificar você. Isso tem que ensinar alguma coisa para a gente. Amém? Você consegue entender isso, sim ou não? Fica de pé no seu lugar. Meu tempo já esgotou há muito tempo. Eu queria ficar aqui mais 1 hora com você. Nossa, gente, que amém fraco, meu Deus. Melhorou por causa da pressão, eu sei. Eu queria ficar com vocês aqui, mas a gente tem que terminar. Amanhã a gente volta de novo. Mas eu quero orar com você encerrando essa série de mensagens. Por isso que eu disse que hoje eu seria bem mais instrutivo. E lembre-se disso. Eu estou finalizando essa série e essa mensagem. Mas não é teoria. Isso aqui é para você saber, com base bíblica, no que nós, ou pelo menos esse pastor, acredita. Mas pratique. Ore. Ore no Espírito. Faça questão disso. E veja a sua vida espiritual continuar a crescer, a sensibilidade aumentar, a fé aumentar. Você vai desfrutar de coisas novas do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos falar ao Senhor. Pai, nós te damos graça por essas 4 mensagens, esses 4 encontros. Encontros com a palavra e com a presença do Senhor. Pai, eu quero orar e declarar isso no nome de Jesus. Que cada mensagem, cada dia desse que nós vivemos aqui, eu tenho certeza que foi mais do que uma experiência, foi mais do que um simples dia. Que o Senhor possa nos levar a um nível novo na vida no Espírito. Que o Senhor nos leve a uma nova compreensão pela Tua Palavra. Que os meus irmãos cresçam em fé, cresçam em sabedoria, cresçam em conhecimento, sejam edificados, Senhor, no nome de Jesus. Que cada um desses dias seja um marco para a nossa vida, que nós avancemos na vida com o Senhor. Eu declaro no nome de Jesus que haja um novo nível de revelação, que haja sobre as nossas vidas um novo conhecimento, um novo entendimento, que os meus irmãos vivam novas experiências espirituais, experiências com o poder do Senhor,
experiências com a presença do Senhor, no nome de Jesus. Nos ensina cada dia mais. Espírito Santo, seja nosso amigo, nos conduza na nossa vida, nos conduza no nosso dia a dia, nos conduza nas nossas decisões, nos conduza em tudo aquilo que fizermos, e que acima de tudo o nome do Senhor seja glorificado, seja adorado através de cada um de nós. Usa-nos com poder, usa-nos com autoridade, Senhor, no nome de Jesus, e tudo para a honra, glória, louvor e adoração do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode adorar o Senhor aí do seu lugar? Glória a Deus.